Olá, piscianos e piscianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura, piscianos. Essa é uma leitura que as cartas vão trazer aconselhamento e ter uma visão espiritual sobre aquilo que você está vivendo no momento, tudo bem? Leitura coletiva, e por ser uma leitura coletiva, pode ocorrer de algumas mensagens não ressoarem com o momento de alguns de vocês, tudo bem? Então vamos ver o que os piscianos precisam saber nesse momento. Bom, piscianos, ocorrerão, diante da situação que você está experienciando, ainda existem algumas questões que vão acontecer para que então assim você consiga definir algo e você consiga se organizar e a partir disso tomar uma decisão. Então, às vezes vocês podem estar contando com um cenário atual. No caso, alguma informação que vocês tenham, alguma informação que foi passada para vocês, pode ter vindo de uma instituição, pode ter vindo de um juízo, pode ter vindo de uma pessoa em específico. Só que, para que alguma coisa seja, para que essa situação ela saia de uma forma boa, para que ocorra uma solução, ainda tem algumas coisas que estão vindo do oculto. Algumas consequências, algumas tendências, às vezes alguma coisa no externo que está prestes a estourar e que realmente é depois disso que vocês vão conseguir se organizar e vocês vão conseguir tomar uma decisão que seja coerente com a situação e que favoreça vocês de alguma forma. Então é interessante assim, não contar com algo, não se precipitar, sabe? Não conta com alguma coisa agora, sem ter essas coisas em mão, sem ter uma decisão do outro lado, sem que essas coisas que estão ainda às ocultas venham à tona. Porque existem informações que elas não estão corretas, existem algumas coisas que podem... Existe um planejamento aqui, pode acontecer o quê? Que dentro desse planejamento, alguma coisa no meio do percurso desse planejamento, surge alguma situação e você precisa que tudo venha à luz para que você tenha um planejamento mais seguro e para que você decida sobre o que você quer aqui. Então não é interessante tomar atitudes precipitadas, atitudes impulsivas neste momento. Vocês vão estar avaliando algumas opções, mas entenda a importância de conectar essas opções com a sua realidade. Se não houver uma conexão de realidade, vocês podem acabar fantasiando ou se iludindo com algo. Né? Então, qual que seria essa ilusão? Que acaba acontecendo caso essa realidade não seja conectada. Vamos dizer que você mora numa casa de aluguel. Você paga um tanto de valor nessa casa. Você tem suas outras responsabilidades financeiras. E agora você quer fazer uma mudança, seja uma mudança de cidade, seja uma mudança de residência. Só que você quer um aluguel mais barato, porque talvez os recursos agora não estão tão favoráveis, né? Então você tem que encontrar aquilo que é de acordo com a sua realidade. Só que se você alugar um imóvel mais caro, acabar fechando acordos, negociações, investindo em coisas mais caras, se isso não condizer com a sua realidade, você pode passar por grandes problemas no seu futuro. Então é entender a realidade que você tem e conectar-se às coisas que são favoráveis para essa sua realidade de agora.
Não vai adiantar, por exemplo, se comparar com outras pessoas, isso vai levar vocês a fantasiar as coisas. Não é interessante contar com algo que ainda não tem, tá? Tudo precisa ter um certo cuidado, vocês precisam ser bastante zelosos para que vocês não venham ali a cometer algum tipo de erro, tudo bem? Fala que é um momento de pausa, um momento de descanso. Não é o momento de tentar dar um passo aqui, porque realmente ainda precisa ter a informação por completo. Vocês podem estar lidando com outra pessoa de água, Câncer, Peixe, Escorpião, Aquário, Áries, Leão e Sagitário. Mas aqui é como se vocês pudessem estar tomando iniciativas baseado numa certa expectativa que você tem nesse momento. E tá tudo bem ter essa esperança, querer realizar algo, mas pede realmente para vocês nesse momento voltar-se para a realidade. Ser honesto ou honesta com aquilo que você tem no momento. Então é muito importante, peixes, isso para vocês, porque caso contrário, vocês podem acabar tendo algumas restrições, ou vocês podem acabar lidando com valores altos ou lidando com demandas rápidas aqui. Por exemplo, tendo que fazer algo rapidamente, não conseguindo parar para pensar, para se organizar, porque você precisa arcar com algo, com algum tipo de consequência que ocorreu devido a você ter fantasiado uma situação. E não é o momento, agora não é o momento propício para agir, para acelerar as coisas. Agora você precisa se organizar. Porque tem algumas informações que ainda estão para se abrir para vocês aqui. Isso pode envolver algum conflito ou alguma discussão aonde as partes elas não estão em acordo e aí existe uma disputa, mas também tem argumentação envolvida. Então, você pode estar fantasiando que uma coisa tem que ser dessa forma, só que dentro da realidade não é assim que as coisas funcionam. Você pode, como eu falei, ter uma realidade e tá querendo dar um passo maior do que você pode. Então você tem que jogar com as armas que você tem, vamos dizer assim, você tem que usar as ferramentas que você tem no momento. Não adianta tentar tomar uma responsabilidade maior do que você pode. E por ainda não haver uma informação clara aqui, você pode acabar realmente tomando uma atitude precipitada e isso te causar alguma confusão, porque depois a outra parte não vai querer se responsabilizar, porque depois a outra parte não vai querer arcar com os gastos, com os custos, ou porque a outra parte te passou uma informação que não era verídica, né? Não havia ali uma certa realidade na informação que te passaram. Por isso é importante desacelerar um pouco e prestar atenção, porque tem coisa aqui que não está fazendo sentido algum. Você está recebendo uma informação, mas ela ela não está contextualizada. Você está recebendo uma informação, mas ela não condiz com a realidade aqui. Então, por isso que você pode estar fantasiando alguma coisa. Conselho do espiritual. O espiritual,
eles vêm dizendo que existe um apego. Um apego, ou vocês acabam estando condicionados a agir de uma forma, só que agora você não vai poder agir da forma que você estava acostumado ou acostumada. Então vamos dizer assim, que você, pisciano, pisciana, é uma pessoa que gosta de resolver tudo rápido, só que você considera que resolver as coisas rápidas é eficiência. E pode ser sim, eficiência em alguns casos. Só que você sempre teve essa maneira de querer resolver tudo no agora, você não se dava nem um tempo para refletir, para organizar as ideias para depois decidir. Então você estava sempre no impulso, no impulso e no impulso. Só que nessa situação você não vai poder agir por impulso. Porque se você acreditar que agir no impulso é eficiente e que isso vai te resultar em ganhos ou em alguma melhoria, você vai acabar ficando preso ou preso numa situação. Então eu realmente sinto aqui que essa é são para os piscianos que são mais assim, enérgicos, que não gostam de deixar para amanhã, quer resolver no agora. Se você não parar para analisar e lidar com a realidade que você se encontra no momento, você vai acabar preso ou presa numa situação que vai se tornar um conflito, que vai ser difícil depois de você conseguir resolver. Pode ser que em outros momentos agir dessa forma ajudou, tá? Você poderia realmente ter tido vitórias. Então é totalmente natural quando um ser humano ele age constantemente de uma forma e ele sempre está sendo recompensado pela forma que age, que ele permaneça agindo da mesma maneira, porque ele entende que sempre ele será recompensado ou recompensada por isso. Só que nessa situação isso não vai funcionar de alguma forma. Não vai ser, sabe? É o que o espiritual vem dizendo. E você vai ter que agir, você vai ter que controlar. Perdão. Vocês vão ter que controlar o próprio instinto. Controlar os próprios impulsos. Bateu uma vontade de, sei lá, investir em alguma coisa. Bateu uma vontade de sair falando algo para alguém. Bateu uma vontade de sair comprando qualquer coisa. É preciso controlar esse impulso, analisar a situação e ir em busca da verdade. E como que você vai em busca da verdade, pisciano? Pesquisando. Pesquisando. Olhando a situação e falar, peraí, essa situação não tem não tem contexto. O que estão passando aqui, é possível realmente isso? Porque senão vocês realmente vão fantasiar algo e através disso, através do impulso, você vai tomar uma decisão que vai acabar te levando para um aprisionamento. Então o espiritual ele diz assim, olha, pisciano, controle o seu impulso. E aí o que você ganha se você fizer isso? Além de você conseguir, pisciano, pisciana, ter sucesso naquilo que você quer, além de você se destacar dentro da área que você quer, se destacar dentro do ambiente que você quer, de você conseguir se sentir realizado ou realizada, você não vai precisar lidar com nenhum estado que te coloque a se sentir preso ou presa numa situação. Então, o interessante aqui é agir da maneira certa, dentro do tempo certo. Por isso que fala, lide com a sua realidade, haja conforme a sua realidade, e depois você vai ter uma liberdade de ir além e se destacar dentro daquilo que você quer. Tudo bem? Então é isso, piscianos. Podem estar lidando com leão, aquário, sagitário, Áries, câncer, peixes e escorpião. Tudo bem? Então é isso, peixes. Espero que a leitura tenha ajudado. Se cuidem, que vossas almas sejam abençoadas. Tchau, tchau, piscianos.